para a partida número 5 da série. Eu vou apagar essas 5 dicas aqui, para a gente começar a trabalhar em cima dos erros do próximo adversário aqui, né? Então, eu vou lançar o desafio, mas antes disso, não esquece de deixar aquele joinha no vídeo, aquele like, é bem importante para o canal. Se você estiver gostando, é claro, se não esquece o que eu falei. E se inscreve aqui no canal também, se você apareceu aqui por acaso. A gente falou um pouco na última partida de evitar mexer o peão de F, que é o peão que se você avança, você pode enfraquecer o seu rei. Perceber a intenção do adversário com o último lance, é muito importante isso. A gente vai tentar falar sobre esses temas ao longo das partidas também, né? Que é o quê? Se o adversário fez um lance, você pensa o que ele quer com esse lance. Se você fizer essa pergunta sempre, vai melhorar muito para você já, pode ter certeza disso. Controlar o centro com peões, manter o equilíbrio material e cuidado ao fazer capturas para ver se as peças adversárias têm alguma defesa. Vamos ver se algum desses temas volta a aparecer nessa lista. Então eu vou dar uma limpada nessa lista aqui. Não esquece de tirar o print ali, né? Se você está fazendo as anotações, eu vou tirar aqui manualmente mesmo. E pronto, vamos lá. Beleza. Então voltamos aqui para lançar o desafio. 25 pontos para cima e para baixo. Eu falei que eu vou manter mais o peão rei, tá? Para manter um padrão aqui no começo. Ele jogou E5, ele controlou o centro, beleza. Um tema que a gente já falou. Vou fazer cavalo F3, vou tentar jogar o mais simples possível, tá? Nas primeiras partidas aqui. Cavalo F3, ataquei o peão. Ele deve defender o peão com cavalo C6 aqui. D6 é um lance que não merece uma crítica, né? O cavalo C6 é um lance, vamos dizer, com mais qualidades do que D6, mas ele controlou o centro com o peão, defendeu o peão, ou seja, ele manteve o equilíbrio material, que é bem importante. É um lance ok, normal, né? Ele deixa o bispo aqui dentro da cadeia, mas isso não é um problema sério. Eu vou tirar meu outro cavalo aqui para C3. Vamos ver se ele vai conseguir acelerar o roque agora, que é uma dica importante. Já tinha saído da lista essa dica já, mas é importante. Jogou cavalo F6, eu vou jogar bispo C4. Eu vou jogar D4 aqui depois, já que ele me deu mais liberdade. E aí bispo E7 ele deve fazer. Então até agora é excelente o que ele está fazendo. Agora tem algumas ideias de cavalo G5 aqui, ponto de F7 é frágil. Então ele deve fazer bispo E7 e acelerar o roque, que é uma dica importantíssima. A gente falou bastante já, de acelerar o roque. Mas ele está pensando um pouco. Jogou o cavalo C6. O mais instrutivo seria eu jogar D4 aqui mesmo, seguir normal a partida. Mas cavalo G5 acho que já ganha bastante coisa, né? Tem muitas posições que o cavalo G5 é um lance muito apressado, mas aqui pra mim é um lance muito bom. Porque eu ameacei aqui 2 vezes e ele não tem uma defesa clara. Se bispo E6 eu capturo, ele não consegue fazer o roque, não dá tempo, né? Ele bispo tá em F8 ainda. E se ele jogar D5 interrompendo meu bispo, eu jogo... Ah, esse lance é possível até, né? Ah, daí cavalo D5, cavalo D5, cavalo F7. Ah, eu teria que mostrar essa linha depois da análise. D5 ele até tem uma ideia porque a dama dele vai atacar meu cavalo de G5, né? Seria essa a ideia. Jogou bispo E6. Ele vai perder um peão aqui, mas ele tá jogando excelente para um 449 de rating. Aqui as duas opções são tentadoras. Eu acho que eu vou... Acho que eu vou tomar de cavalo depois de bispo. O bispo fica muito forte em E6. Ele vai tomar em E6, eu vou tomar em E6. Tô com o bispo aqui muito forte. Eu não deixo ele fazer o roque pequeno, que é muito importante. Tipo, se ele tirar o bispo assim, ele não consegue fazer o roque. E aí, de novo, a gente volta naquele ponto que... A gente não deve colocar como regra isso, eu acho, tá? Mas assim... Você vai me perguntar por que você não fez o roque? Você tá jogando com a mesma peça 2 vezes. A gente volta naquela outra regra que a gente nem fala tanto... Ixi, agora ele entregou um cavalo. Deixa eu voltar aqui. Uma regra que a gente não fala tanto, mas ela é essencial. E na verdade ela até é uma essência do jogo de xadrez. Você tem que se preocupar em primeiro lugar com o material. Com exceções, claro. Você não vai perder, vamos dizer, 10 tempos de desenvolvimento para ganhar um peão. Não, mas aqui eu posso jogar um cavalo aqui, porque esse peão é muito importante em F7. Se eu perder vários tempos para ganhar um peão lateral que não vale nada aqui, pode ser problemático para mim, né? Então aqui vale a pena eu atrasar um pouco o meu roque para ganhar o peão. Então você viu que ele começou bem, mas agora ele fez um erro muito grave. Ele colocou o cavalo na cara
de 3 peças minhas. E aí entra naquela regra, que não tá mais na lista agora, que é você... Essa aqui a gente nem escreveu, na verdade, né? Porque assim, muitas vezes você entrega uma peça porque o adversário ameaça e você não vê. Aqui eu não tô ameaçando nada. Ele que colocou a peça no ataque, sob ataque das minhas peças. Então, sempre que você for mover uma peça, vê se essa jogada é segura pra você. Eu vou tomar de cavalo, eu acho. Vou botar meu cavalo numa casa bem ativa. Meu bispo em E6 pode ser atacado aqui, mas não tem problema. E agora a dama dele não sai. Ele pode entregar. Ele vai entregar a dama aqui, eu acho, de algum jeito. Ele vai querer mexer essa dama. Então, o cavalo D5 foi um lance. Mostra que ele. Ainda por mais que ele tenha uma noção boa de abertura já pro nível dele, ele falhou bastante na parte tática porque ele simplesmente esqueceu, né? Essa casa está controlada por 3 peças minhas. Isso aí você consegue praticar também com o tempo. Ele jogou a dama G5, que é atacar meu ponto frágil aqui em G2, e vou fazer o roque. Eu já queria ter feito o roque antes, mas não deu tempo, né? Outras coisas mais importantes aconteceram. Tá caindo o peão em C7, eu não vou nem estressar em tomar esse peão, porque eu tô sem desenvolvimento. Eu não quero perder o peão de G2 aqui. Deve ser o melhor lance, cavalo C7 e ganhar a torre. Mas eu quero aqui introduzir bons hábitos para vocês. Então, faz o roque aqui. Eu já tenho uma peça a mais, já tenho uma peça e um peão a mais. É suficiente para ganhar. Então não sejam gananciosos. Pode ser essa uma dica que eu vou colocar ali depois. A ganância não te leva a lugar nenhum. A gente está falando não só de xadrez, estamos falando de outras coisas também, mas vamos falar de xadrez hoje. Jogou bispo P7, agora sim eu posso ser ganancioso e tomar esse peão do C7. Né? Porque esse peão tá de graça. Posso acelerar um D4 aqui, eu vou tomar o peão, vai. Sem fazer... Sem contar muita história aqui. É um duplo. Então aqui ele deveria ter percebido que esse ponto tá frágil aqui. Né? Na hora que eu tomo em D5, eu não tô ameaçando nada de novo, mas esse cavalo tá de olho no ponto em C7. Quando ele tira a dama, ele deixa esse ponto frágil em C7. Agora ele tirou o rei. Eu vou capturar a torre em A8. Repara que meu rei tá bem seguro. Eu poderia ter jogado um D4 aqui para atacar a dama dele. Cavalo D4. E agora ele não tá ameaçando nada. Ameaçou meu bispo, na verdade. Eu tinha esquecido, eu tinha esquecido já. Eu vou jogar D3 aqui. Ameaçar o bispo, a dama dele. Ih, acho que ele vai entregar a dama, hein? Acho que ele vai tomar o meu bispo. Tomar. E aqui a gente volta naquilo de você perceber o que eu quero com o meu lance. Aí você vai dizer, pô, mas eu não ameacei nada com esse peão. Pois é, mas eu abri um ataque descoberto aqui na dama. Vou tomar em G5. E agora eu vou fazer F4, porque eu quero atacar o rei dele. Eu quero abrir essa coluna para cima do rei dele. E é muito fácil atacar quando você tem tanta peça a mais, né? O ataque flui com muita facilidade, ainda mais que as peças dele estão muito fora de jogo, né? A torre H8 não participa de nada. Jogou cavalo F7, eu vou tomar em E5 para abrir essa coluna. E agora cavalo C7 é bom, porque eu trago o cavalo pro jogo, um cavalo que tá fora, mas dama H5 parece excelente aqui. Eu vou alinhando em cima do cavalo dele, ameacei mate em 1. Se ele jogar G6, bom, jogou lá. Não é mate, mas vai ser quase mate. Eu vou tomar em F7. E agora eu quero inserir minha torre no ataque. Eu vou jogar dama D5. Então eu posso tomar o peão? Claro que eu posso. Tá super tranquilo também, mas aqui eu já posso começar a pensar num ataque de mate. Vou jogar dama D5 e vou colocar minha torre aqui no ataque em F7. Jogou lá. Não tem mate rápido, eu acho, né? É, dama E5 acho que eu vou dar mate, porque eu ameaço um mate em C7 que eu acho que ele não vai ver. Esse aqui seria o lance mais correto, né? Você colocar mais uma peça no ataque. Ele vai jogar bispo F6 aqui. E levar mate. Dito e feito. Jogou bispo F6 e levou mate. Então você vê que bispo F6 foi sorte, tá? Mas dá pra ter uma ideia de como que esse adversário mais ou menos pensa já. Então é muito importante para evoluir no xadrez. Em primeiro lugar, essa noção de abertura dele é excelente, tá? Importante ter também. Mas até às vezes mais importante que isso é você cuidar das suas peças, né? A gente vai agora criar algumas regrinhas, vamos ver o que a gente vai conseguir extrair disso. Na verdade, essas regras, né, que eu tô colocando vai ser assim, aprendizados a cada partida, mas né, escrito de uma maneira colocado assim, né, em texto, vamos dizer assim. E eu vou tentar fazer, claro, 2 partidas por vídeo que nem eu falei pra vocês. Vamos fazer a análise então? Vamos pra análise. Deixa eu ver a precisão dele, como é que ele foi.
Tá rodando a precisão, tá um pouco mais... Eu vou mudar isso aqui, não tem porque precisão ser mais profunda, né, nessa análise. Ah, não, não é aqui. Onde que é mesmo? Acho que é aqui que muda, né? Peraí. Deixa eu carregar primeiro. Tá carregando, a gente tá com 400... Tá subindo rápido já o rate, hein? 440. Não, não é aqui. Não é onde... Ah, é aqui talvez, né? É aqui, tá. Eu vou colocar 20, vai. Pra não ser a mais rápida de todas. Profundidade 20 eu vou colocar. Ah, não tá aparecendo pra vocês, né? Tá mais ou menos. Tá, coloquei 20 da próxima vez. Então 98.3, beleza. Ele fez 74.2. Vamos pra partida. E a gente vai criando agora as regras em cima disso. Então E4, E5, cavalo D6, não? O cavalo C6 combina mais com a posição, porque você já coloca uma peça no jogo também, além de defender o peão. Jogou D6, eu tirei o cavalo. Ele tirou o cavalo, eu joguei o bispo para C4. Tá aqui tudo normal. E aqui ele mandou o cavalo C6, que já é um erro. Ele tem que acelerar o roque. E aí você vai pensar, pô, mas que injusto, né? Ele colocou o peão no centro, tirou os cavalos, que inclusive... Você viu como a gente tem que tomar cuidado com essas regras fixas, né? Que eu falei, tira os peões, tira os cavalos, tira o bispo. É bem questionável isso, tá? Eu acho que até no último vídeo eu falei pra tirar os peões, tirar o cavalo, tirar esse bispo, né, que é próximo ao rei pra fazer o roque, e depois você tira o cavalo e pensa o que você faz. Mas essa dica não é errada, tá? Que as pessoas dão. Pode ser até que eu falei isso já em outro vídeo, mas é uma dica bem genérica, é tirar os peões, tirar os cavalos e depois tirar o bispo, fazer o roque e depois você vê o que você faz. Mas aqui o cavalo tá errado. Então você fala, pô, o cara seguiu as regras, fez tudo mais ou menos certinho, já tá perdido em 4 lances. A xadrez é um pouco injusto, né? Então quando você joga essa abertura do peão do rei, o E5, o único ponto que você tem que ficar muito ligado desde o começo é o ponto de F7. Então ele defendeu o peão, tá beleza? Cavalo C3, cavalo F6, bispo C4. O bispo chegou em F7, você tem que ligar um alerta aqui, nesse ponto de F7. Porque é difícil defender esse ponto, né? Só vou defender esse ponto fazendo roque aqui. Então ele deveria ter jogado bispo E7 e ter feito o roque depois aqui também. Então se eu faço cavalo G5 agora, ele faria o roque e tá tudo certo com ele, né? Porque eu até posso capturar aqui, mas essa troca não me favorece. Ele vai ter 2 peças por uma numa posição boa de meio jogo para ele, mesmo que eu ganhe um peão nessa história. Então ele jogou cavalo C6, que não foi bom. Aqui o erro dele foi não acelerar o roque, um erro que a gente já falou várias vezes aqui. Cavalo G5 e aqui ele jogou bispo E6. Não acho que é um lance ruim bispo E6, porque é difícil defender esse ponto. Melhor do que levar duplo em F7, né? Então ele jogou bispo E6, que acho que é um lance razoável, dadas as circunstâncias. Eu tomei de cavalo, ele tomou, eu tomei. E agora cavalo D5, é um erro gravíssimo, né? Que a gente vai escrever alguma regra em cima disso. Cavalo D5, né? Por onde começar esse lance? Vamos colocar aqui então, ó. Vamos colocar dicas. Dicas aqui. Então, seria a dica. Seria cuidado ao posicionar as peças, né? Seria uma dica resumida. Ao posicionar as peças. Um pouco genérica a regra, mas é para entender, né? Mais adiante. Adiante, ficou meio estranho, mas acho que agora dá para explicar melhor. O que eu quero dizer com isso? Deixa eu até diminuir um pouco mais a fonte, cada vez mais, né? Caber mais na frase. Cuidado ao posicionar as peças adiante. Caramba, essa acho a pior regra que eu já ouvi de xadrez na minha vida. O que eu quero dizer com isso? Quando você começa a avançar muito as peças, tem mais chance delas serem capturadas. Você concorda que esse lance aqui é um lance ruim, beleza. Mas você dificilmente vai perder o cavalo jogando o cavalo lá pra trás. Por quê? Tá no seu território, né? Então quando você coloca umas peças mais pra frente, tipo, começa a passar dessa quinta fileira, da quarta, da terceira, dessas aqui, uma peça preta invadindo, você tem que tomar muito mais cuidado. Tipo, cavalo G4. Já tô no território inimigo. Será que ele pode capturar? Já pode capturar 2 vezes, né? Então quando eu digo cuidado, o que é o cuidado? É você se perguntar, né? Você pensa assim, essa da pergunta é muito boa para evitar as perdas de peça. Eu quero fazer cavalo D5, você decidiu, beleza. O processo, depois de você decidir, você pensa, será que ele pode capturar essa peça? Agora vem a parte difícil para quem está começando, você tem que visualizar isso. É um cálculo de meio lance,
Mas para quem está começando não é fácil isso. Então eu vou colocar o cavalo aqui. Será que tem alguma peça que ele pode capturar? Essa pergunta pode te ajudar bastante a evitar esse lance. Talvez você não consiga ver de primeira essa visualização, mas pode te ajudar também. Deixa eu tirar essa seta aqui porque está bagunçando aqui, né? Então cavalo D5 aqui. Você tem que pensar se essa casa está controlada. Então muito cuidado ao expor as próprias peças. Seria mais ou menos isso. Tá, ele jogou cavalo D5. Eu tomei. E agora ele foi com dama G5, já direto, né? É difícil começar a dar dica aqui quando a posição tá tão apertada assim, né? Ele já tá com uma peça a menos, peão a menos, sem desenvolver. E aqui de novo teria que tentar acelerar o rock, mas nem tem como acelerar o rock, né? A posição aqui é desastrosa já, para as pretas. Ele fez dama G5, rock bispo E7. Ele não estava de olho nesse ponto aqui em C7. E essa pendurada é muito comum, né? De você. Eu não tô ameaçando nada, mas aí ele tira a própria defesa do peão. Jogou rock e aí bispo E7. Ele jogou. A gente poderia colocar de não expor a dama tão cedo, né? É uma dica razoável. Eu vou colocar essa aqui. Não encaixa tão bem, eu acho, mas eu vou colocar aqui. Não deixar a dama exposta cedo. Tão cedo. Pronto. Tá. Esse não foi o principal problema dele, mas é um problema. A dama exposta aqui dá uns problemas. Aí pendurou o peão C7, jogou rei F8, eu tomei. Ele fez o cavalo D4. E aqui D3. Essa aqui é muito legal, realmente, de vocês entenderem, né? Que é aquela que eu falo que é o nível 2 para vocês, né? Então o peão aqui não ameaçou nada, é aquela da pergunta. Você se pergunta, o que ele quer com esse peão? Quer capturar aqui? Não, não tem nada aqui, nem aqui. Mas ele abriu um bispo, né? Eu vou levar cuidado com o ataque descoberto. Perceber. Não, perceber seria meio. Deixa eu ver. Procurar. Procurar acho que pode ser uma boa. Ataques descobertos do adversário. Pronto. O ataque descoberto ele é tão mais perigoso, traiçoeiro, porque a peça que está realizando o ataque, ela não se mexeu no último lance, né? Esse que é o negócio cruel. Então avançou o peão. Opa, então duas perguntas. Esse peão chegou aqui, ele quer tá ameaçando alguma coisa? Não tá. Será que ele abriu alguma peça descoberta? Será que ele descobriu uma peça, né, que estava aqui atrás? Aumentou o raio de ação de alguma peça? Eu poderia estar com a daminha 1, por exemplo. Aí eu teria descoberto esse ataque aqui e esse ataque aqui. Então te ajuda também a fazer essas perguntas. Por isso que é muito importante jogar partidas de 10 minutos, pelo menos, para dar tempo de fazer essas perguntas. Imagina você jogando Blitz 3 minutos fazendo essas perguntas toda vez a cada lance. Você vai ficar maluco da cabeça, né? E é claro que você vai acostumando com essas perguntas é para você começar a perder menos as peças, ficar de olho nas peças adversárias que podem ser capturadas. E aos poucos vai ficando natural. Você não vai precisar fazer essa pergunta sempre, né? Falando, conversando com você mesmo na sua cabeça. Você pode já bater o olho e perceber, opa, me assume a dama ali, né? Bom, aí ele jogou aqui. Eu joguei F4, aqui já é muito difícil dar dica. A posição tá totalmente arruinada, né? Joguei dama H5, ele entregou o cavalo, mas enfim, aqui é. Eu tinha ameaçado o mate. Porque aqui, essa pergunta que eu falo pra vocês, ela não é tão simples assim, tá? A pergunta é o quê? O que meu adversário quer com o último lance dele? Então eu joguei dama E5. O que eu quero com esse lance? Daria para escrever um livro com todas as ameaças que eu tenho aqui. Eu tenho dama C7, eu tenho dama E7, eu tenho dama G7, eu tenho, sei lá, dama E6. Então às vezes é difícil, nem sempre a ameaça é uma coisa simples, assim, uma ameaça. Imagina essa dama no meio do tabuleiro, ela tá ameaçando mil coisas, né? Enfim, ele jogou bispo F6 e aí mate. Nossa, foi longa a análise, 19 minutos já. Vamos jogar mais uma partida, eu vou tentar acelerar um pouco mais. Pra gente fazer o vídeo não tão comprido assim. Vamos para a próxima partida. Vamos lá. Nosso adversário dos Estados Unidos. Estamos com 5 vitórias por enquanto. Ele joga 4, eu vou jogar E5. Eu vou manter aqui o padrão. Não vou jogar Siciliana. Não vou fazer propaganda do meu curso da Siciliana, que está na descrição desse e de todos os vídeos. Ele ameaçou meu peão com cavalo F3. Eu vou jogar o lance que eu sugeri meu adversário no lance na partida anterior, que é cavalo C6. Desenvolvendo e defendendo o peão. Tá aqui tudo certo.
Bispo C... Ó, abertura italiana. Começou bem ele. Começou bem. Então ele desenvolve uma peça, ele controla o centro. Tá fazendo tudo beleza no começo aqui. Vou jogar cavalo F6. Vou permitir o cavalo G5, que é uma linha específica, que é o ataque do... Eu ia falar do frango frito, do fígado frito. Cavalo G5. Olha só, ataque fegatelo também. Então, aí a gente entra num outro ponto que é um mundo à parte. Você pensa, pô, vou usar os conceitos aqui. Como é que eu vou desenvolver? Vou tirar o bispo pra cá, pra cá, pra cá? Você até pode, mas você tá perdendo o peão de F7 aqui junto com esse bispo. É legal que é exatamente a linha que eu joguei na partida anterior, só que de cores invertidas, né? E a posição é um pouco diferente, porque eu não joguei o D6 ainda. Como é que eu vou defender esse ponto? Lembra que a prioridade é o equilíbrio material. Essa aqui é que não vai ter como fazer isso, tá? Mas se a gente pudesse fazer uma importância de regras, que seria uma ideia legal, mas é meio difícil fazer. Equilíbrio material é uma das mais importantes, talvez a mais importante, junto com segurança do seu rei, talvez. Então tem que defender esse ponto. Aqui eu vou jogar D5, eu vou mostrar com mais cuidado na análise depois. Eu vou jogar D5 para interromper essa diagonal do bispo dele. Ele pode tomar de peão ou de bispo. Tomar de bispo já é um erro. Porque eu tomo aqui, ele toma de peão. E aqui eu não devo jogar cavalo por D5. Mas aqui, o que me leva a saber isso? É um conhecimento específico de teoria. Já é um negócio muito avançado para quem tem 400 de rating. Mas esse aqui é um erro já típico de abertura. Ele pode sacrificar o cavalo em F7 aqui. Eu até tenho um vídeo aqui analisando bem a fundo essa variante. Cavalo A5 é o lance correto aqui. Esse é um lance difícil de justificar. Pode fazer a regra que for, esse lance é muito difícil de você explicar porque que ele é bom. Muito difícil. O cavalo no canto tá errado, eu perdi o peão e não recuperei. Eu não tô fazendo rock, não tô desenvolvendo nada. Será que ele tá roubando esse cara? Não. Eu vou jogar C6. Não, tô brincando. Eu vou jogar C6 atacando o bispo dele aqui. Por ser bispo D7, que é a linha que eu gosto. Por ser bispo D7, já. A gente vai ficar magoada já. Era uma brincadeira, tá, gente? Ele voltou, então ele devia ter tomado aqui em C6. E aí eu tomaria de peão. C6 é o lance principal, mas bispo D7 também é bom. Ele já ter trocado aqui em C6, né? Ele jogou aqui, agora eu vou tomar de peão, juntar o meu centro. E tem uma boa vantagem já de pretas aqui. Então, assim, tentar esses ataques desajeitados não é legal. Essa variante existe, tá? Esse fegatelo tem muitas chances das pretas caírem no golpe aqui das pretas. Jogou dama E2. Eu vou jogar bispo D6 desenvolvendo, porque eu quero desenvolver uma peça minha e acelerar o roque. Poderia ter jogado D4 até, poderia, mas eu prefiro tirar o bispo e já preparo o roque aqui super rápido. Ele tá tentando colocar as peças em jogo. Vai fazer um cavalo C3, não fez o roque. Vou fazer o roque também. Podia ter voltado o cavalo, já tenho um E4 para considerar aqui. Ah, eu tinha E4 já, né? Ah, vou ter uma combinação legal. Que ele vai jogar cavalo C3. Cavalo H7. Se emocionou. Então ele ameaçou aqui o peão e aqui seria mais ou menos... Não é bem cuidado a posicionar as peças adiante, né? Não é bem essa regra. Seria mais a regra de cuidado a fazer capturas. Essa regra é muito importante também. Porque essa dica, né? Regra, não vamos usar essa palavra de regra, né? Essa dica. Quando você toma aqui, você tem que calcular. Eu tenho duas capturas. Você só tem um jeito de atacar. Então eu vou tomar assim e eu ganhei uma peça. Então, cuidado ao fazer capturas. E o que quer dizer esse cuidado? É você tentar fazer a conta mesmo. Será que eu posso capturar a peça? Ele jogou dama H5, ele ameaçou mate. Eu não vou nem brincar com muita análise aqui, que eu tô com medo de escorregar o mouse e já ia levar mate. Eu vou jogar E4, fechando a diagonal aqui do bispo. Podia ter feito cavalo F6 também, estaria ótimo. E agora ameaça o bispo também, jogou bispo B5. Eu quero tentar atacar esse rei das brancas. Eu vou jogar G6 aqui, eu acho. Esse aqui eu posso fazer A6 para expulsar o bispo dele, mas eu vou jogar G6 aqui. E agora eu posso jogar tranquilo, tá? Voltar o cavalo pra cá, fazer várias coisas. Eu tô afim de ganhar a dama dele agora, hein? Porque bispo F4 eu ganho a dama. Se esse bispo tiver defendido ali, tipo dama F6, acho que é um lance legal. Tô tentando passar algum golpe aqui nele. Cavalo F6, cavalo G4, é legal. Esse lance parece muito bom, hein? Cavalo F6. Eu posso jogar um dama G5 tranquilo pra ganhar material também, mas vou jogar cavalo F6.
com ideia de cavalo G4, depois tomar em H2. E eu vou começar um ataque direto ao rei dele. É, que eu tô ameaçando esse, mas é uma ameaça muito difícil de ver, né? Porque ele tá pensando em desenvolver as peças, jogou D4. E agora eu vou fazer cavalo G4. Ameacei a dama. E agora eu tô tomando em H2 também. Ele ainda tem dama G5, que talvez não perca tanta coisa. Mas é a vida daí, né? Faz parte. Jogou dama H3 na cara do meu bispo. E agora eu vou fazer que nem ele fez. Vou jogar cavalo por H2. Ameacei a dama dele, ele não vai ver a dama. Ó, olha a regra número 3 aí. Procurar ataque descoberto. Pode ser que ele tire a torre. Porque ele tá pensando o quê? Meu cavalo atacando a torre dele. Jogou torreão. O que ele esqueceu? De novo o ataque descoberto. Olha só como é comum esse erro. A posição já estaria ruim, tá? Mas ele tem que tirar a dama aqui. Jogou lá, agora eu vou capturar a dama dele. Então ele esqueceu de ver o que o meu lance abriu, né? Eu abri meu bispo. Agora eu tenho o cavalo F3 cheque. Agora a posição tá desmoronando para ele. Eu posso tomar a torre, claro, mas eu vou jogar dama H4 para manter o ataque. Eu não tenho pressa, eu não tenho porque ganhar mais material. Já tô com uma dama a mais aqui. Meu objetivo é tentar encerrar o jogo o mais rápido possível. Esse aqui tem os cavalos D4. Não tem como defender o peão já, né? Rei E2. Eu vou tomar em D4 aqui com cheque. Quero pegar esse bispo também às vezes. Ele vai passear esse rei, hein? Voltou e agora dama H3 cheque. E agora, cadê o mate? Tem mate em 1 agora, depois de região. Vai dar certo o tempo. Abandonou. Ele joga rei G1, eu tenho vários mates em 2, em 3, mas esse aqui é o mate em 1, né? Cavalo F3. E o rei está totalmente preso em G1. Vamos ver a análise, então. E tentar criar mais algumas regras. Mas isso aqui acontece bastante. Inclusive, o legal é isso, né? Até sugeriram para fazer uma anotação de quantas vezes a regra aparece, mas aí já é a regra não, a dica, né? Aí já é um pouco de mais específico. Mas vocês vão perceber, à medida que eu for falando, vocês vão perceber as dicas que aparecem mais, né? Que tem mais, vamos dizer, aplicação prática. 93.9, o cara fez 71.3. Barros 45. Então é 5, ele começou bem, jogo abertura italiana. E aqui eu não vou criticar o cavalo G5, tá? Porque é o ataque fegatelo e nesse nível de 400 vai dar muito certo esse golpe, né? O cara deve sair até desiludido, falar, pô, meu Deus, eu estudei aqui, tô jogando com um cara de 440, o cara sabe tudo. Eu vou ganhar de quem se eu não consigo ganhar nem assim? Então qual seria o lance mais de acordo com os conceitos? Talvez avançar o peão para cá, que é a italiana clássica. Esse aqui é uma postura bem agressiva, que funciona muito nesse nível. E não é um lance ruim, tá? As pessoas têm que entender que parece uma lição de moral, né? As pessoas têm que entender isso. Não, não é isso. Falei errado. Um conceito importante para ter em mente, melhorou, né? Olha só como as coisas mudam. Quando eu jogo o bispo C4, por exemplo, o cavalo C6, eu joguei cavalo F6 seria o lance que eu até joguei em outra partida já, mas cavalo C6, cavalo F3 segue o jogo. Mas se eu fizer o mate pastor, tentar o mate pastor, esse é um lance bem agressivo que não é bom. Vai dar certo de vez em quando? Talvez. Talvez. Mas eu desenvolvo aqui e a dama tá mal colocada. Então, tem vários tipos de lance agressivo. Esse aqui, esse ataque fegatelo, é um lance agressivo que faz sentido, porque é um lance teórico, é um lance que tem consistência, porque não é fácil eu defender o ponto de F7. Eu preciso me complicar um pouco aqui. Então, esse lance aqui é bem agressivo e ao mesmo tempo ele é válido. Então, D5 eu joguei, que é o único lance para interromper a diagonal. Ele toma. Se eu tomar em D5, a gente tem um vídeo aqui, que eu já falei aqui no canal, sobre como enfrentar esse ataque jogando de pretas. Isso aqui é um erro. Ele diz aqui que é um lance de livro, mas é um erro. Você pode ver a barrinha aqui já acusando 2 pontos de vantagem para as brancas, né? Então ele jogaria cavalo F7, rei F7, dama F3 cheque aqui. E agora tá me dando cheque, tá pegando o cavalo em D5 também. Ele quer trazer o cavalo para C3 depois, que é um problema para as pretas, né? O preto ainda sobrevive, tá? Mas é uma posição difícil de jogar. Por isso que cavalo A5 é o lance correto, que eu falei, é um lance difícil de explicar aqui. Porque eu nem achei que a gente ia chegar numa coisa tão avançada de teoria no nível 400. Eu tô ameaçando o bispo,
E se ele der cheque, C6 é o lance principal, esse aqui é um lance interessante também. A questão é que eu ameaço esse bispo, e se o bispo sair para trás de mau jeito, eu vou recuperar o peão em D5 e tô muito bem. Eu posso até jogar H6 aqui, né? Pra atacar o cavalo dele primeiro. E se ele tomasse de bispo, é claro que eu vou tomar. Toma. Dama D5 já é destruidor, mas eu tenho até dama G5 que deve ganhar a partida imediatamente, né? Peão toma. Dama G2, torre F1, bispo H3. E ele vai ter que jogar um dama E2 triste, né? Esse daqui tá completamente ganho também, dama pro C6, né? Tenho vários peões, 2 peões a mais já. Não, um peão a mais. Como é que é? 1, 2, 3, 4, 5, 6. É, um peão a mais, só que a posição totalmente arruinada das brancas, né? Então esse aqui é ruim pra ele. Então ele tomou, joguei cavalo A5, bispo B5 cheque, C6. E aqui ele não pensou muito no material, né? Ele deveria ter tomado em C6, essa é a linha principal. Toma, e sim, ele pode voltar bispo D3, bispo E2, né? Mas é um ataque interessante pra jogar de brancas, tá? Eu acho bem válido. Porque os adversários de pretas não vão conseguir reagir bem a esse lance. Bispo D3 eu tomei. E aí ele começou a atrasar o roque aqui. Ele não fez o roque. Jogou dama E2, um lance já lento. Eu tirei bispo D6, desenvolvendo, defendendo o peão e preparando o roque. Roque. E aqui, de novo, a gente até pode colocar a mesma regra. Porque ela vai aparecer várias vezes, que é isso de você... Não tá escrito agora, né? Mas é de você cuidar... Nem lembro como é que eu tinha escrito outra vez, na verdade. É, cuidado com as capturas, né? Eu tinha escrito isso. Defesa. Tá. É uma regra que eu já escrevi. Não é uma regra, é uma dica. Dica, eu preciso aprender. Eu tô falando regra o tempo inteiro, né? É uma dica, tá? Regra não funciona muito bem para xadrez, mas umas dicas te ajudam a te direcionar bastante. Ele faz a captura aqui, que é um lance super agressivo. Então ele tem uma postura agressiva esse adversário, mas ele precisa. Ele perceberia que a posição dele vai funcionar muito melhor se ele tivesse mais peças em jogo. Inclusive esse lance aqui, ele é esquisito, porque você até deixa ele apontado pro meu rei quando eu rocar. O problema é que você atrapalha o desenvolvimento aqui. Então cai naquela outra regra dele não tá desenvolvendo direito. Ele pelo menos fez o rock, né? Mas aqui ele tinha que urgentemente tirar as peças aqui de algum jeito, né? Ele fez a captura, não tomou cuidado o suficiente. Ainda mais quando é uma peça assim, tão próxima do rei, né? Você fala, pô, meu, se isso aqui der certo, eu vou ficar muito bem, mas será que dá certo? Aí você tem que calcular. Quem que defende esse peão? Cavalo, rei. Ele tem 2 defesas contra 2 ataques. Então, o branco vai sair perdendo. Ele tomou aqui, ele não pode tomar. Que eu simplesmente tomo, ele jogou dama H5. Eu joguei E4, ameaçando o bispo. Ele puxou o bispo para B5, G6, dama H6. Aí eu puxei cavalo F6 aqui para colocar o cavalo em G4, né? O cavalo tá fora de jogo. Meus 2 cavalos estão fora de jogo. Então aqui é da vontade de fazer cavalo C6, que estaria excelente, ou cavalo F6. D4 e aí cavalo G4. Essa é a dama, essa é o peão. E aqui desandou. Então aqui ele teria que cuidar da ameaça, mas assim, H3 ele teria que fazer, que é um lance triste, né? Ele finalmente desenvolveu as peças aqui. E repara que ele até tem um... É até interessante perceber isso. Ele tem um conceito do desenvolvimento. Só que o senso de urgência dele era muito maior pro ataque. Ele queria atacar de qualquer jeito esse adversário. E isso não deu certo, né? Pra ele. Então D4, cavalo G4. Ele viu a dama ameaçada. Eu acho que quando você tem uma ameaça de um lance assim, em cima da dama, geralmente os adversários conseguem ver isso. O pessoal consegue ver. Porque, claro, a gente sabe da importância da dama. Mas se você fizer isso com todas as peças, você já tem uma chance grande de não perder as peças, né? Dama H3. E aí ele colocou justo alinhado aqui na cara do meu bispo. Cavalo H2 foi ruim. Ah, tá. Ele manda jogar um lance. Essa é a típica posição que se o cara jogar rei G7, a gente vai acusar que o cara tá roubando, né? Porque em vez do cara tomar aqui, jogaria rei G7 pra torre H8, com ataque mortal na coluna. Aqui, e aí ele caiu na mesma falha da dica número 3, procurar ataques descobertos do adversário. Ele não procurou os ataques, claro que ele tá perdido, a gente sabe disso. Mas ele não quer perder a dama, que vai acelerar muito a derrota dele. Numa dessa ele pode voltar a dama pra H6, e é isso aí, segue a vida, né? Vai fazer o quê? Olha só pra dar um exemplo, tá? Como ele pode sobreviver aqui. Jogou dama H6, eu vou tomar a torre. E ele joga bispo G5. E aqui eu posso até jogar dama por G5 que eu vou ganhar a partida tranquilamente.
F6 eu não ganho porque eu vou levar cheque perpétuo, mas eu posso jogar bispo P7 também e troco os bispos. Aí você vai falar, não, eu quero jogar dama C7 aqui, pra manter as damas, sei lá. E aí, pimba, leva mate, já era. Tchau. Adeus. Tem defesa. Dama H8 mate no próximo. Ou dama G7. Você pode dar um cheque no desespero. Eu tomo seu cavalo e não tem nada. Então, é muito. A coisa mais fácil do mundo é você estragar uma partida ganha, né? Então, aqui era importante ele ter mantido a dama dele. Inclusive, seria uma esperança, tá? Ele colocar a dama em H6 de repente, né? Ele jogou torre 1 e aí caiu a dama. Lá, cheque. E aqui acho que eu não tenho muito mais regra pra adicionar, né? Mas dica. Não vou aprender nunca. Não tem mais dica pra adicionar, né? Joguei dama H4. Rei E2. E aqui ele... Bom, levou o mate aqui. Não jogou rei G1, né? Ele abandonou aqui. Rei G1 eu jogaria cavalo F3. Mate. Aqui, além do mate, em cavalo F3... Nossa, 35 já de vídeo. Eu posso jogar dama H2 e dama H1 mate, né? Cheque mate. Mas eu tenho uma configuração de mate que ela é muito legal, que é jogar bispo H2, cheque, rei H1, bispo G3, lá, e aí cheque, lá, e aí toma. Essa configuração de mate é muito importante. Você tem em mente porque ela acontece muito quando você está atacando o seu adversário. Quando você começa a montar uns ataques legais. Então você tem... Ele fala que é um erro grave esse, né? Você tem mate 1, tudo bem. Mas aqui é cheque, lá, cheque descoberto, lá, cheque, lá e mate em F2. Né? Então, bispo H2, esse mecanismo aqui é importante saber. E mate. É isso aí. Tudo bem, chegamos a 448 de rating, 6 vitórias, depois escrevi algumas regrinhas. A gente focou bem mais agora na parte tática, porque os dois adversários que eu joguei, eles tinham uma noção bastante razoável até de abertura, de desenvolvimento, colocaram peças no centro, peões no centro, que foi bem positivo para eles, mas eles falham muito na parte tática, que eu acho até mais importante nesse nível. Mas a noção básica de aberturas todos têm que ter também, tá? Agora, você realmente não pode deixar as peças protegidas tão fácil, porque aí você não consegue manter uma consistência ao longo da partida, né? É isso aí. Se você gostou desses vídeos, não esquece sempre de deixar o like, ou no começo ou no final. Se inscreve aqui se você apareceu aqui por acaso, e a gente se vê no próximo vídeo dessa série, que tá indo para 7ª partida daqui a pouco. Por enquanto, 448 de rating. Valeu, pessoal. Até a próxima.